Olá, eu sou o Wilson Lima e nessa edição do Cruzoé Entrevista estou com o presidente do PSDB, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e que assumiu recentemente a executiva nacional da sigla. Presidente, obrigado pela atenção, obrigado por ter atendido ao nosso convite aqui de O Antagonista e Revista Cruzoé. Prazer é meu, Wilson, estar com vocês, Cruzoé, Antagonista, e com todos os internautas, enfim, todos os telespectadores. Presidente, eu quero começar com uma pergunta que ela parece óbvia, mas ela é uma pergunta necessária. O PSDB, ele polarizava com o PT até 2014. Depois o partido ele caiu em declínio. Como tirar o partido dessa situação para que o partido volte a polarizar, a protagonizar as eleições nos próximos anos? É possível você resgatar o PSDB dessa espécie de buraco, né? Quase um ostracismo político? Eu acho que é possível, sim. A gente precisa ter projeto claro, foco claro, ideias, forças claras. Preciso ter, enfim, uma nova carta de princípios, um novo programa que possa não só criar esperança, mas também gerar confiança e credibilidade, enfim, convencer as pessoas. O PSDB convenceu o Brasil com o voto para presidente e governadores em pelo menos 15 estados importantes, apresentando bons projetos e fazendo boas gestões. Eu acho que ninguém pode discutir ou duvidar ou questionar que as gestões do PSDB, em vários aspectos, não tenham sido gestões convincentes do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de entrega. Agora, o PSDB cometeu muitos erros. Na eleição de 18, por exemplo, um dos erros foi subestimar o PT. O PSDB em 18 polarizou com o Bolsonaro, quis polarizar com o Bolsonaro, atacou o Bolsonaro. E, na minha opinião, o alvo era o PT. À medida que a gente tomou essa decisão e nos equivocamos, à medida que o PSDB errou em 18, permitiu que Bolsonaro e Lula polarizassem as eleições. O Bolsonaro ocupou um espaço que era nosso, até então, e o PSDB não se reencontrou mais. Depois vem 20, 22, com todo o equívoco das prévias, embora a prévia seja um instrumento democrático, moderno, diferente, que conta com a participação de todos, mas o Instituto das Prévias foi muito danoso para o PSDB. Nós nos dividimos praticamente ao meio. O João Dória, que foi o candidato escolhido pelas prévias, depois alegando que faltou apoio, desistiu. E ele argumenta, e agora deu uma entrevista recentemente dizendo isso. E o Leite, que era o candidato que, na minha opinião, poderia ter ocupado esse espaço, não teve a guarida do partido quando o Dória desistiu. Eu defendi fervorosamente que o Leite viesse como candidato. Ele tinha sido desincompatibilizado, estava, portanto, apto a ser candidato, e acho que foi um equívoco que o PSDB cometeu em não ter candidato pela primeira vez na história do Brasil, desde a redemocratização e desde a primeira eleição presidencial em 89. Agora, presidente, falando sobre o Eduardo Leite, tem duas questões aqui que eu acho que a partir dessa sua resposta que são importantes. Para 2026, o Eduardo Leite seria um quadro? O senhor defende que o Eduardo Leite seja candidato pelo PSDB à presidência da República em 26? Lógico, ainda faltam vários anos, mas o cenário hoje seria do PSDB lançar o Leite como candidato para 26? Na verdade, Wilson, não falta muito tempo, não. Eu acho que em menos de 2 anos a gente já terá no Brasil um cenário bastante definido em relação a 2026. É muito rápido esse processo político. O Leite tem 2 anos a mais para consolidar o governo dele, como um governo de entregas, um governo corajoso que enfrentou reformas, que enfrentou dificuldades estruturais como o déficit previdenciário, o déficit financeiro, e em que pese isso tudo, o Leite, o Eduardo Leite, reuniu algumas credenciais, algumas características
fundamentais para se ter o passaporte para uma pré-candidatura ou para uma candidatura presidencial. Ele é jovem ainda, moderno, faz um governo eficiente, um governo austero. Ele, Eduardo Leite, é um governador austero, é um governador moderno, um governador que procurou se cercar de bons e competentes auxiliares, e é um governador também atento às questões do povo do Rio Grande do Sul. Todo o Brasil acompanhou agora as tragédias da enchente no Rio Grande e também do furacão. O Leite não saiu das cidades, ele não desgrudou do problema, ele estava lá, apesar da falta de dinheiro, das dificuldades financeiras e fiscais, ele estava lá dando assistência, dando apoio e, ao mesmo tempo, também sinalizando com recursos para ajudar as famílias mais atingidas a superar o desafio. Então, assim, é um governador presente, é um governador que está respondendo às demandas do Rio Grande, e a maior prova disso é que, depois de muitos anos com reeleição, foi o primeiro governador a ser reeleito, mesmo tendo saído 9 meses antes, mas foi o primeiro governador reeleito de um estado muito politizado e muito polarizado, como é o caso do Rio Grande. Porque o Rio Grande do Sul, de fato, sempre teve essa dicotomia entre petistas e não petistas, né? Então lá é muito... Esse é um cenário bem consistente lá no Rio Grande do Sul. Agora, o senhor falou também sobre o João Dória, falou sobre as prévias do ano de 2022. Há ainda alguma mágoa em relação ao João Dória? Quer dizer, o partido ainda sente que, nossa, o Dória, ele fez e quase que o Dória afundou o partido. Há esse sentimento ou águas passadas? Vamos olhar para frente. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Eu acho que o instrumento das prévias, que poderia ter sido uma demonstração de força do PSDB, que poderia ter sido um show de democracia interna, de democracia partidária, um exemplo, aliás, para os outros partidos e para os outros países, acabou dividindo para valer o partido. E se alguma coisa de ruim ficou, foi isso. Muitas críticas em relação à forma como as prévias se deram, etc. Então, mas não adianta ficar chorando o passado. Isso tudo foi muito ruim para a imagem do partido, para o próprio partido, para as candidaturas que entraram no processo eleitoral no ano passado, como foi o caso da minha, mas eu não tenho dúvida que é hora de olhar para frente. Corrigir os erros do passado, foram muitos, e a maior prova disso é que, em função dos erros de 18 e os erros de 22, nós reduzimos a nossa bancada, que já foi muito forte, a 14 deputados, com a federação 19 deputados, a bancada de senadores a 2 senadores. E hoje a gente tem que trabalhar duro para, de novo, começar a atrair parlamentares para a nossa base, para o nosso partido. Acho que um dos caminhos será federar com mais algum outro partido, ou com mais alguns partidos, ou eventualmente até fazer fusão, mas eu acho que muitas medidas terão que ser tomadas aqui para frente. Eu fui senador junto com 13, com outros 12 senadores, nós éramos 13, era uma bancada muito atuante, à época, na oposição ao governo Lula, ao segundo governo Lula. E nós fizemos um trabalho de fôlego, nós fomos decisivos na votação da CPMF e em muitas outras matérias que foram importantes para o país. Agora, presidente, o senhor falou agora há pouco, né, que que uma possibilidade seria uma eventual fusão ou mesmo você federar o PSDB com outros partidos. Eu queria lhe perguntar de forma muito objetiva, essas alternativas estão sendo tratadas pela cúpula do PSDB? Segundo ponto, quais são os partidos aí que já, em que, se de fato tivermos um processo de fusão ou mesmo de federação, já há alguma conversa? Falou-se muito do Cidadania no passado, né? Ainda há essa conversa com Cidadania, tem outros partidos aí nessa roda de conversas, não? Olha, o então presidente Bruno Araújo começou essas conversações há 2, 3 anos atrás. O presidente Eduardo Leite, na sua presidência durante este ano, também conversou com vários partidos. E eu agora, depois de assumir a presidência, já conversei com 6 presidentes de partido. Com Cidadania, a gente tem uma federação já homologada nas eleições do ano, consolidada nas eleições do ano passado. Essa federação continua. Tivemos recentemente uma conversa excelente com o presidente do Cidadania e já estabelecemos uma comissão composta de 2 membros do PSDB e 2 do Cidadania, para discutir e dirimir
eventuais divergências em alguns estados. Eu já conversei, fiz uma visita, tive uma boa conversa com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu. Pretendo ter conversa com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, e conversei com vários outros presidentes. Nós vamos procurar convergências com partidos de centro, partidos que tenham características semelhantes às nossas, para que a gente possa ter uma federação ou um partido com uma boa musculatura. O senhor falou basicamente aqui de dois partidos importantes, Podemos e MDB, né? MDB do Baleia Rossi e o Podemos da Renata Abreu. Podemos que é um partido que nasceu independente, um partido que cresce a cada ano, inclusive tem uma bancada robusta no Senado, mas não tem uma bancada tão robusta assim na Câmara. O MDB já é o contrário, tem uma bancada robusta ali na Câmara e no Senado tem uma bancada ali intermediária. Mas há chances concretas de o PSDB se federar com o MDB e com o Podemos? Há pelo menos algum protocolo de intenção nesse sentido? Ou, por enquanto, ainda é sonho? Eu acho que, por enquanto, um pouco, em relação ao MDB, no campo da idealização, no campo das discussões, das escaramuças, e no caso do Podemos já bastante avançado, inclusive critérios e tal. Isso tudo vai depender muito do desejo das bancadas do Senado e Câmara e também nos palanques regionais. Eu, como presidente da executiva, vou ouvir todo mundo o tempo todo, vou conversar com todo mundo. Agora, passos terão que ser dados, e nós daremos esses passos concretos, no sentido de dar conforto às nossas bancadas e aos nossos palanques regionais. E eu não vejo problema nenhum em avançar nessas discussões. Acho que elas serão muito necessárias, tanto para nós quanto para os partidos com os quais nós estamos conversando. É bom lembrar, só para quem nos acompanha, que o Instituto da Federação, ele estreou nas últimas eleições, né? Então, para a gente explicar rapidamente, o presidente, por favor, me corrija se eu cometer algum equívoco, ela é uma espécie de consórcio partidário. Então, assim, os partidos não necessariamente se fundem. Na federação, você tem um conglomerado de partidos que ele é contabilizado para fins de votação proporcional, e os partidos eles têm uma atuação própria, mas cada partido tem sua unidade partidária. Assim, essa é a diferença. Na fusão, não. Na fusão, todo mundo se junta, vira uma outra sigla. Então, essa é basicamente a diferença entre a fusão e a federação. Presidente, fusão tem alguma conversa ou não? Tem partidos que desejam fusão com o PSDB. No PSDB, essa discussão ainda não foi aprofundada, acho que nem foi, de certo modo, iniciada. Mas é um tema que certamente terá que ser avaliado, e, repito, bancadas e líderes regionais, e fundamentalmente pela executiva. Agora, a federação, eu vejo um campo muito aberto por parte do PSDB, especialmente após as eleições municipais. Presidente, sobre eleições municipais, eu conversando com o presidente de outros partidos, eles me falam sempre de números altíssimos, né? O MDB quer eleger 1.000 prefeitos, o PL quer eleger 1.500 prefeitos, o PT fala de 600, 400 a 600. É muito partido, é muito candidato para pouca prefeitura. O país só tem 5.500 prefeituras. Qual é a expectativa do PSDB? De forma concreta, qual é o número que o PSDB está projetando para 2024? Quantos prefeitos você acredita que o partido terá condições de eleger no ano que vem? Bom, por essas contas aí não sobra nada para a gente, mas eu percebo que sempre os partidos procuram projetar números acima da realidade. Nós temos uma história muito marcante no país, com o Plano Real, com as reformas, telecomunicações, lei de responsabilidade fiscal, programas sociais inovadores, etc., etc., o programa de medicamentos genéricos, saúde da família, o PSDB tem uma história. E nós temos uma história nos estados. Nós temos pelo menos 10, 12 estados onde o PSDB é muito forte. Foi forte no passado, tem força no presente e, na minha opinião, terá mais força ainda no futuro. Nós vamos mirar nesses estados, vamos drenar nossos esforços e focar nesses estados. E eu acho que em estados onde a gente tem governador, prefeitos de capitais, ex-governadores que têm força política, senadores, deputados, nós temos condições
de pelo menos manter o número de prefeitos que a gente elegeu. Mas aí você pode perguntar, mas o PSDB perdeu prefeitos em São Paulo, perdeu prefeitos em outros estados. É verdade, só que a cada eleição a gente tem uma história diferente. Eu vejo hoje com muito mais possibilidades a gente eleger, por exemplo, em Goiás, mais prefeitos do que elegemos anteriormente. Em estados como São Paulo, por exemplo, vários prefeitos deixaram a sigla. Mas tem um monte de ex-prefeitos absolutamente qualificados que vão disputar. Disputar por conta do legado do partido, por conta da história deles no partido e por conta do que o partido ainda poderá fazer para São Paulo. E por aí vai. Em Minas é a mesma coisa, no Ceará, no Paraná, no Rio Grande, em Pernambuco, em Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Mato Grosso, enfim, numa série de estados, Alagoas, o partido tem no Pará, na região norte a gente tem força em vários estados, Amazonas, então, Rondônia. Nós vamos buscar boas candidaturas, Santa Catarina, Espírito Santo, vamos buscar boas candidaturas em cidades onde a gente tenha reais condições de competir, de competitividade. Agora, não vamos ficar com números mirabolantes, fora da realidade. Nós vamos trabalhar com números concretos. Eu imagino que a gente possa partir de um patamar que seja igual ao que a gente tem hoje. De preferência, melhor ao número e à qualidade do que a gente tem hoje. Seria um patamar de aproximadamente entre 400 e 500 prefeitos, se não me engano, né, presidente? Se não me engano. Eu acho que é por aí. É difícil fazer esse tipo de diagnóstico, de prospecção, até de adivinhação, para uma eleição que será no ano que vem, e nós vamos agora nos preparar para ela, de forma profissional, usando a experiência que a gente tem, né, que nós todos temos. Nós temos políticos no PSDB que têm experiência de 30, 40 anos, como é o meu caso, e também de trabalho realizado em seus estados. Presidente, e só para a gente encerrar essa conversa, quando a gente fala de política, há sempre um ponto que se trata da renovação. Temos aí o PSDB, tem o Eduardo Leite, que parece que é o grande nome do partido para os próximos anos. O senhor também assume com essa missão de dar um novo frescor para o PSDB. Como dar um frescor para o partido, principalmente depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, e o partido, de certa forma, ali tem um grupo do deputado federal Aécio Neves, que sempre quando se fala de PSDB, se fala de 2014, se fala da associação dele com a Lava Jato, e que ainda tem ainda tem um resquício um pouco de tudo que aconteceu nos últimos anos. Como se fala de renovação, tendo ainda esse passivo para se equacionar, presidente? Olha, infelizmente a gente tem na política, que não é agora, desde que política é política, preconceito em relação a alguns temas, alguns tabus, ou em relação a algumas narrativas. Infelizmente, e sobretudo com o advento da internet, das redes sociais, as narrativas falsas, as fakes, ganharam muita musculatura. Isso acaba numa tentativa de destruir biografias, de falar no que ouviu falar, sem que tenha qualquer evidência ou qualquer prova material, concreta. Isso acabou, e também de uma forma muito irresponsável, excrescente, absurda, tragando pessoas, homens, mulheres, com força política, com história, com legado, com tradição, com credibilidade em seus estados, acabou jogando muitos aí na lama, e isso foi ruim para o Brasil, para a democracia brasileira. Passado alguns anos, o Aécio, por exemplo, foi inocentado de tudo, mas ficou aí essa sujeira toda que tentaram fazer com ele, e ele é uma pessoa que fez um belo governo, 2 belos governos em Minas. O PSDB teve 3 governos de muitas realizações em Minas. Ele foi um excelente presidente da Câmara, quase ganhou a presidência, e assim aconteceu com vários de nós, que foi essa tentativa da criminalização irresponsável da política. O pior é o seguinte: quando se tem uma notícia contra um político, todas as manchetes,
estampam a coisa como se fosse um crime efetivamente cometido. Depois que é comprovado que não houve o crime, o que se fala ou a resposta é infinitamente menor do que aquilo que foi noticiado. Então, não é fácil você ser congressista, você estar na vida pública e ser candidato a cada 4 anos. Muitas autoridades desse país não são eleitas e elas vivem sob uma certa couraça de proteção, de tranquilidade, de estabilidade. Os políticos não, os políticos são as principais vidraças das instituições brasileiras. E o político, mesmo depois de absolvido de uma acusação infundada, mentirosa, leviana, cretina, em função de uma narrativa falsa, ele tem que ficar provando o tempo inteiro que ele é correto, honesto, que ele é probo, que ele não fez nada de errado. Então, assim, não é fácil você estar na vida pública vivendo uma situação como essa. Isso acaba dando lugar a que político que não tem nenhuma responsabilidade com a vida pública, com o eleitorado, com o cidadão brasileiro, com a diminuição das desigualdades regionais, sociais, permaneçam na política vivendo do toma lá da cá, ou seja, quanto mais ele tem os políticos que têm nitidez ideológica, que têm nitidez em relação às suas posições, vão ficando de lado. Esses políticos que não têm preocupação com nada vão ganhando força, porque vivem à sombra de qualquer governo e, ao mesmo tempo, têm condições de levar as verbas públicas, os cargos, os empregos para seus estados, seus municípios, e isso vai retroalimentando a política tal como ela está hoje. 30 partidos, isso é uma vergonha. Nós tínhamos que ter no Brasil 6 partidos no máximo para que a gente tivesse fidelidade partidária, responsabilidade partidária em relação às posições que são adotadas. Isso não acontece porque a gente tem um sistema político completamente desandado, completamente fora da realidade mundial, completamente equivocado, para não dizer um sistema político que favorece as desigualdades, que favorece os ilícitos, que favorece as contradições, que favorece fundamentalmente o erro. E, agora, de repente, quem procura fazer a boa política fica na vala comum quando é citado numa delação mentirosa, quando é citado em algum episódio que o seu eleitor acaba não perdoando, porque sabe que acreditou nesse político, porque o considerava e considera correto. Agora, os que não são considerados corretos é que comandam hoje o Brasil. Em falta de correção, presidente, aí eu vou, para encerrar de fato, o PSDB sempre foi, eu vou terminar pelo começo. O PSDB sempre se colocou como antagonista do PT, né, como o partido que sempre combateu o PT. Hoje o PT está de volta ao poder, depois de 6 anos afastado. Eu estou somando aqui os 4 anos do governo Bolsonaro, mais os 2 anos do governo Michel Temer. Como é que o PSDB vai fazer? Qual vai ser a postura do PSDB em relação ao governo Lula? Como é que vai ser esse embate, esse enfrentamento? E eu vou além. Como fazer esse enfrentamento sabendo que no outro polo, mesmo no polo da direita, há ali uma base parlamentar que ela é uma base parlamentar estridente, que tem repercussão nas redes sociais e que consegue fazer muito barulho e, como o senhor falou agora há pouco, que com o tempo acabou ocupando espaço que em um passado não muito distante era do PSDB. Qual é a fórmula? Tem fórmula? Você acabou fazendo esse diagnóstico e dando essa fórmula na sua própria introdução. O fato é que o partido que fez oposição ao PT e vice-versa nos últimos 30 anos foi o PSDB, com uma diferença. Entra governo, sai governo, o PSDB nunca esteve dentro de governo, salvo o Michel Temer, que a gente participou durante um tempo, e eu acho que teria que participar mesmo, acho que valeu a pena ter participado, mas o PSDB sempre ficou na oposição e muitas vezes não foi compreendido por isso, ao contrário, mas sempre votou a favor de matérias, a favor da reforma, sempre votou a favor de reformas estruturantes de defesa do Estado, da gestão, da redução de gastos, de políticas sociais. O PSDB nunca foi contra o Brasil. Se você pegar o histórico das votações
votações do PT, você verá que o PT foi contra a Constituinte, foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi contra o Fundef, foi contra uma série de políticas públicas que hoje são fundamentais e que estão incorporadas à cultura brasileira, à cultura política brasileira. Nós não, nós nunca fizemos isso. Talvez paguemos um preço alto hoje por termos posições responsáveis, posições consequentes. Mas eu estou convencido de que o PSDB pode e deve voltar a ser protagonista na política brasileira. Temos, como já disse, excelentes quadros. Você citou o Eduardo, nós temos a governadora Raquel Lira, o governador Riedel, 3 jovens talentosos e competentes governadores na atualidade. Temos vários ex-governadores que já serviram ao país no passado. E temos o Fernando Henrique, que é o nosso grande referencial, nosso grande farol na política e no partido. Acho que a gente pode, desde que a gente tenha um posicionamento. Quando a gente fala que o PSDB é oposição nítida, isso não significa ser oposição ao Brasil e nem ser oposição oportunística. Nós somos oposição porque fomos levados à oposição à medida em que perdemos as eleições presidenciais. Mas isso não significa que a gente tenha que ser oposição ao país. Eu acho, por exemplo, que os governadores do partido precisam se preocupar com a governabilidade de seus estados, precisam fazer todas as parcerias com o governo federal, com os governos municipais, têm todo o direito de se relacionarem e de estabelecerem todas as convergências e sinergias com o poder central e também com os municípios. Agora, tem posições que o PSDB pontualmente vai se colocar de maneira antagônica, de maneira diferente. Recentemente, eu assinei uma nota pelo partido, escrevi uma nota e divulguei, condenando o governo brasileiro por não ter adotado até aqui, uma postura mais rigorosa, mais forte, em relação a essa possibilidade de intervenção da Venezuela na soberania da Guiana. A Venezuela é dirigida por um ditador, todos nós sabemos disso. Então, nesses pontos, eu assinei uma outra nota também, falando do custo Brasil, que hoje esgarça a indústria brasileira, que empobrece a indústria brasileira, o comércio brasileiro. Isso vai minando o emprego, vai corroendo o emprego. Também já me manifestei em relação ao gasto público. Não dá para a gente concordar com o governo, que tem 40 ministérios. Isso acontece para acomodar uma base no Congresso Nacional e interesses também políticos, e um gasto público que não para de crescer. A gente vê aí o esforço do Banco Central, o esforço do próprio ministro da Fazenda, mas a gente não percebe uma vontade política no sentido de conter o gasto público. Eu já brinquei em outras entrevistas e costumo brincar, lembrando de ter ouvido isso da boca desse brasileiro, um grande brasileiro chamado Jorge Gerdau, que gasto público é como cortar unha, tem que cortar diariamente, porque senão cresce e acaba nos levando e poderá nos levar a uma situação como, infelizmente, acontece com o nosso vizinho país, a Argentina. Inflação altíssima, estratosférica, juros altíssimos. Nós não queremos para o Brasil. Então, o PSDB fará esse contraponto vigilante, colocando, pontuando, sem entrar em questões pessoais. Nós não vamos ficar entrando em questões pessoais, mas no debate político mesmo, no sentido de engrandecer o país. Todo o governo deveria agradecer aos partidos que fazem oposição de verdade, oposição séria, construtiva, verdadeira, que busque acrescentar ao país e ao povo. Tá certo. Ex-presidente do PSDB, novo presidente do PSDB, ex-governador Marconi Perillo. A propósito, eu ia encerrar, mas me bateu uma curiosidade aqui. O senhor, como bom goiano hoje, né? O Caiado hoje é o governador de Goiás, e o União já está falando aí que o Caiado pode ser um possível candidato à presidência da República. O Caiado pode atrapalhar os planos do PSDB em 26 ou por enquanto não? Não, eu espero que não. Até porque ele procura passar uma imagem ao Brasil que não condiz à realidade. Quem mora aqui em Goiás sabe o que eu estou dizendo. Não há nada que possa mostrar um Caiado como possível candidato a presidente da República. Ele, até agora, mudou nomes dos programas nossos,
das obras nossas, se apropria de coisas que nós fizemos, e não há nada, em canto algum, que possa ter sido, que possa ficar como legado, infelizmente. A não ser uma obra que ele está querendo fazer em Goiás, em Goiânia, sem licitação, sem obedecer à Constituição Federal. Então, assim, se tem uma coisa fácil de fazer, é contrapor ao governo aqui de Goiás. Ele carece de responsabilidade legal, de respeito à Constituição, e é um governo muito carente de realizações. Bom, ele vende uma coisa e nós vamos falar da realidade. Eu não gosto de ficar entrando, me excluindo em política local, regional, paroquial, mas você provocou, você perguntou, eu estou disposto a debater, inclusive no antagonista com ele, se for necessário, especificamente sobre Goiás, porque eu acho que ele não tem nenhuma estatura para sequer pleitear uma eleição em nível nacional. Tá certo, seria um bom debate. Presidente, obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Espero contar com a sua participação em outras entrevistas, outras intervenções aqui na revista Cruzoé e também em O Antagonista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado, Wilson. Um abraço a todos os internautas do Antagonista e da Cruzoé.